estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam do Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Ok. Vamos abrir em 2 Samuel 12. E vamos ler do 16 ao 25. Antes, deixa eu só ler o versículo 1, só porque se porventura puxar este gancho, já você vai se lembrar dele. Então, 2 Samuel 12, eu vou ler só o 1, e depois vou para o 16 até o 25. E o Senhor enviou a Davi o profeta, Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. Bom, e aí ele continua. Por enquanto aqui não me interessa mais, vamos para o 16. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou. E entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão. Mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. E comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, diga comigo, perfumou-se, e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuastes e orastes, mas agora que a criança está morta, te levantas e come? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e orei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias, que quer dizer amado por Deus. Bom, depois vemos se vamos seguir com alguma outra leitura. Eu tenho e vamos ver como vamos seguir. Baixe um pouco a Bíblia, vamos pensar aqui.
Se você observar o Davi do livro de 1 Samuel, você vê a diferença do Davi do livro de 2 Samuel. Em algum momento, Davi talvez concluiu, ou talvez não se deu conta, coisa que, não sei se acredito muito nisso, mas é possível, que não era tão necessário mais sacrificar. Então, nós encontramos um Davi diferente no livro de 2 Samuel. No livro de 1 Samuel, um homem disposto a tudo e que estava disposto a sacrificar e sacrificava mesmo. No livro de 2 Samuel, já não encontramos esse homem com a mesma determinação. Quando ele pecou contra Deus e caiu em adultério, foi exatamente por isso. Ele devia estar na guerra e não estava. Ele estava no lugar errado, ocioso. Ele devia ter ido à guerra e não foi. Então, nós percebemos que ele estava mudado. Será que ele não percebeu isso? Mudanças podem acontecer, sim. E talvez você não estar atento. Coisa que, no caso de Davi, ele era um homem bastante atento. Uma pessoa está casada há 20, 30 anos e ela diz: eu conheço fulano. Mas acontece que é muito fácil você colocar a tua cabeça numa coisa e manter aquilo na tua cabeça e não acompanhar mais as mudanças. Então você tem registrado, se você não estiver atento, você mantém registrada aquela pessoa de 20 anos atrás. Mas a pessoa de 20 anos depois não é a pessoa de 20 anos atrás. Muitas coisas dão errado. Exatamente por isso. Um dia algo acontece e a pessoa diz assim: quem está do lado? Não estou te reconhecendo. Não sei com quem estou casado. Não. Você está casado com a pessoa que você casou há 20 anos, mas você não prestou atenção nas mudanças que foram acontecendo nesses 20 e 30 anos. E se você não presta atenção, um dia você pode se surpreender. Porque não só você deve prestar atenção, como você deve evoluir, crescer, junto. Na fé, eu dou este exemplo para que você acompanhe o seu crescimento e busque entendimento sobre a sua vida espiritual. Você vem para Deus e de repente, bom, ali você se entrega e você sacrifica. E então você começa a ter sucesso, porque não tem sucesso sem sacrifício.
E se você não estiver atento, aquela pessoa do início começa a desaparecer. E de repente, na tua cabeça, você não precisa mais sacrificar. Então, você acha que está evoluindo, acha que está se vendo, acha que está tudo certo com você, mas na verdade não está. Está confuso ou estamos entendendo? Mesmo? Então, o Davi, do livro de 1 Samuel, de repente já não era o mesmo de 2 Samuel. Será que ele não viu que mudanças estavam acontecendo e em alguns aspectos não para melhor? Algumas pessoas não prestam atenção nisso. Que mudanças estão acontecendo, mas nem todas são boas. Nem todas são boas. E às vezes a pessoa está com a mente dela, nós podemos condicionar a nossa mente a uma ideia. Por exemplo, eu posso ter registrado na minha vida, como acabamos de falar, a pessoa de 20 anos atrás e não evoluir com o tempo, com as mudanças dela. E algumas pessoas não prestam atenção no que está acontecendo com elas, em nenhuma área. Também não prestam atenção no que está acontecendo no relacionamento, mas é triste como algumas não se percebem como deveriam perceber, que já não estão crescendo mais em Deus e de repente acham que estão e que está tudo bem, mas tudo bem, no início eu tinha que fazer aquilo, mas agora não tenho que fazer mais. E aí que muitos começam a retroceder gravemente. E mudanças precisam acontecer na vida da gente, mas precisamos prestar atenção que mudanças são essas. Se as mudanças que estão acontecendo na minha vida têm me levado para frente, são boas, ou estão me levando a uma estagnação ou a retrocessos, e eu estou achando que está tudo bem. Então, o Davi, do livro de 1 Samuel, aqui em 2 Samuel mudou. Não era o mesmo. E nós temos que ter a capacidade de confrontar. E esse confronto, muitas vezes, é a gente mesmo. Você tem que ser capaz de confrontar você mesmo em situações na tua vida. Quando eu li Natan aqui, o primeiro versículo, é que eu queria só puxar o gancho do Natan. O Natan era um profeta. E Davi era o homem amado pelo povo. E quando Davi errou, quem teria coragem de confrontar Davi? Primeiro que ele tinha o povo na mão e ele era
carismático e adorado. E se ele tivesse com a cabeça virada, ele podia fazer o que quisesse, ele era o rei. E quando Deus mandou Natã confrontar Davi, é aí que você descobre uma pessoa que está firme nas suas convicções e que faz o que é preciso dentro da vontade de Deus. Ele foi lá e confrontou Davi. Ele foi lá e falou o que tinha que falar. E isso é preciso para que a gente cresça. Nem sempre vamos ouvir exatamente o que queremos, mas temos que aprender a não rejeitar aquilo que nós precisamos. Às vezes precisamos desse confronto, ser confrontados, nós precisamos. E o Davi precisava disso. E Natã foi até ele. Ele podia ter se fechado. Não, ele estava aberto. Ele entendeu. E isso foi muito saudável para a vida dele. Essa atitude de Natã, nós precisamos ter com a gente mesmo e com quem precisa. Se Deus está falando algo, está cobrando algo, nós precisamos ter a coragem não só de falar, como de reagir em relação a nós mesmos. O Davi recebeu aquilo e não recebeu mal. Inteligente ele. Foi muito saudável para a vida dele, porque ele podia ter se fechado, mas ele não se fechou. E muitas pessoas não estão prontas, ou elas não querem viver um confronto, elas não querem ser confrontadas, e elas precisam. Muitas vezes é necessário. É necessário e ela precisa ouvir. Davi precisava daquilo. E aquilo foi muito saudável, porque ali ele começou a voltar aquilo que ele era antes. Que ao longo do caminho, ele se perdeu. Que é o que acontece com algumas pessoas. Elas se perdem. E chega um momento em que Deus as confronta. E é momento delas aceitarem e pararem. Agora é hora de eu voltar. Eu preciso voltar a ter o mesmo espírito de antes. Capaz de sacrificar. Capaz de reagir. Capaz de amar a Deus, independente de qualquer coisa. E ele aceitou aquilo. E ele estava lutando para que o filho que ele tinha tido com Betseba não morresse. E esse homem lutou com todas as forças dele para ter aquele filho vivo. Mantê-lo vivo. Para que Deus desse saúde. Mas Deus decidiu levar. Deus decidiu levar. E ele teve uma atitude, uma reação que eu chamo de reação por decisão. Porque emocionalmente você não pode dizer
que ele ficou melhor depois da morte do menino, da criança. Porque quando você está lutando por algo, e aquilo está vivo, aquilo mantém a esperança viva e expectativas. Bom, está vivo, vai mudar. Se morre, é como se tudo tivesse acabado, e a sensação que nossas emoções nos causam é exatamente de que não há mais por que lutar. Então, muitas pessoas desabam e se entregam. E Davi mostrou o que significa uma pessoa decidir reagir, reação por decisão. Ainda que minhas emoções gritem contrário, eu vou reagir. Então, enquanto a criança estava viva, ele não comeu, ele não bebeu, ele ficou ali, lutando para que ela não morresse. Mas quando ela morreu, ele se levantou, tomou banho. A Bíblia diz que se trocou. A Bíblia diz que ele se perfumou. A Bíblia diz que ele foi para o templo adorar. A Bíblia diz que ele comeu. E a Bíblia diz que ele foi ao encontro de sua mulher, se deitou com ela. A Bíblia mostra a reação de um homem que entende a vontade de Deus, de uma pessoa que está no Espírito e que depende de Deus, independente de qualquer coisa. Será que ele teve vontade de reagir depois de tanta luta pela vida daquele filho? Nós que sabemos como funcionam as emoções, nós sabemos que nesse momento parece que o mundo cai da cabeça. Você quer o escuro, você não quer falar, você quer chorar sozinho, você quer ficar sozinho, você não quer falar, você não quer se mover. E ele mostrou uma reação de quem realmente andava com Deus, de quem confiava em Deus. Eu não vejo, você não vê, nós não vemos ele lamentar, ele choramingar, ele blasfemar, ele perguntar por quê. As pessoas que estavam ao redor dele ficaram muito mais surpresas e admiradas com a reação dele, porque não entenderam. Espera aí, antes ele não comia, ele só orava, e agora ele se levanta e come, e toma banho, se perfuma e vive a vida como se nada tivesse acontecido. Nada. Porque ali já estava de volta o espírito do Davi, o Davi de antes, agora estava de volta. O mesmo espírito que o levava a sacrificar e a confiar em Deus e a investir na fé dele. Aqui, estava de volta. Já não estava mais o mesmo homem carnal, distraído, desfocado. Mas agora um homem focado, centrado, mudado. Por que vou lamentar por algo perdido? Por que vou ficar chorando por coisas do passado? Eu vou viver o hoje e todos os dias da minha vida.
Creio que era exatamente isso que ele entendia. Essa foi a vontade de Deus. Não vou lamentar. Eu não vou lamentar. Se Deus não quis fazer, ele podia ter feito. Ele não quis. Por quê? Isso é decisão dele. Deus podia ter mantido a criança viva. Não quis. Não foi propósito, não quis. E aí? Há coisas na vida da gente que você diz, Deus, você podia, Senhor, me dar isto? O Senhor podia fazer isto? E de repente você vê Deus não fazendo aquilo, decidindo não fazer. E aí? Se você ama Deus, se você tem um bom relacionamento com Deus, você reage como Davi. Se você não tem, você se entrega. E se afasta ainda mais de Deus. Davi podia ter se afastado mais de Deus, mas aí que ele se voltou mais para Deus. Aí que ele se voltou mais para Deus. Se você vê o Davi um pouco antes, ele estava tentando consertar um erro dele. E sabe, às vezes eu vejo pessoas tentando consertar erros, coisas, sendo que elas já deviam ter corrigido aquilo. Ele estava tentando consertar uma coisa que ele devia corrigir. Corrigir. Quando uma pessoa quer simplesmente consertar, ela quebra de novo, quer consertar ali, ela quebra de novo, quer consertar. Corrija isso para que isso não volte a quebrar. Corrija. Se tem uma coisa que você vive uma situação que só vive para consertar aquilo, está errado. Você precisa corrigir. Corrija isso de vez. Corrija. E às vezes demora demais para entrar. Chega um momento na vida que a gente tem que entender. Eu passei, quantos que eu já ouvi isso? Eu passei a minha vida inteira consertando. E conserta isso, conserta aquilo outro, conserta aquilo outro. E a pessoa nunca parou para ir lá e dar um ponto final naquilo, colocar um ponto final. Corrigir aquilo de vez. E a gente tem que fazer isso na vida. Tem coisas na vida que não adianta você tentar dar uma ajeitada nelas. Você tem que mudar aquilo. E pronto. Davi estava com tudo errado. Porque à medida que ele se distanciou, à medida que o espírito dele mudou, ele não se deu conta, aquilo estava errado e estava fazendo com que ele tomasse direção e atitudes que, se ele continuasse naquela direção, só pioras que aconteceriam, nada mais. Precisava de mudança ali. Precisava corrigir tudo aquilo. E quando ele foi confrontado por Natã, aquilo entrou. Ele viu como ele estava. De verdade.
E ali voltou a reinar o Davi capaz de sacrificar. O Davi totalmente dependente de Deus. O Davi que amava Deus independente de qualquer coisa. De qualquer coisa. Lutou para que a criança vivesse. Ela não viveu. Quando morreu, ele levantou. É incrível. Eu gostaria muito que você buscasse agora do Espírito Santo um discernimento para isso. É incrível isso. A luta, a determinação dele, orando, jejuando e buscando 7 dias ali, e ali sem cessar. Quando a criança morreu, ele teve a capacidade de virar a página de uma tal maneira, isso não se chama frieza, não, porque um ímpio emocional ou um religioso emocional já é um sujeito frio. Isso não tem nada a ver com frieza, isso tem a ver com posicionamento em Deus. Por isso que o mundo toma a direção e um monte de religiosos na mesma direção. Sem conhecer a Deus, só religião e conversa fiada. Qualquer coisa, se uma pessoa tiver uma reação mais forte, ela está sendo fria. Se ela não chorar, não desmaiar, não lamentar, não berrar, ela não é uma pessoa, não tem sangue. Ela é fria. Ela não é normal. Muitos cristãos são assim. Não é só ímpio, não. Muitos cristãos são assim. Se a pessoa não descabelar, arrancou tufos do cabelo. Não, ela é fria. Ela tem algo errado com ela. E não é isso, não. Quando uma pessoa depende de Deus, ela entende o trabalhar de Deus e os propósitos de Deus. Ela entende que os pensamentos de Deus são mais altos do que o dela. Que os caminhos de Deus não são os dela. Ela não chora leite derramado. Ela sabe que ele não volta para a caneca. Ela reage na vida dela, confiando que Deus é um pai amoroso e ele nunca faz o mal para os seus filhos. Se tem alguém que é amoroso, é Deus. Se você ama seus filhos, se você tem filho, você sabe o quanto o amor de um pai, de uma mãe por um filho é grande. Mas Deus nos ama mais. Então ele não quer o meu mal ou o seu. E naquele momento Davi entendeu perfeitamente. Essa foi a vontade de Deus. E ele mostrou uma maturidade, diga comigo, reação por decisão. Não importa o que as minhas emoções estão pedindo, eu decido reagir. Porque entendo que essa é a vontade de Deus. Reação por decisão. Eu decido. Minhas emoções podem estar me puxando para a cama, para a escuridão, para a lamentação, para a depressão. Mas eu decido reagir porque eu confio no trabalhar de Deus. E ele levantou e a Bíblia diz que ele tomou banho, trocou de roupa, se perfumou. Eu pedi para você repetir o perfumar, porque isso mostra vida, vaidade, cuidado com ele. Para que você perceba que o espírito dele estava restaurado. Ele foi adorar ao Senhor. Ele não foi ligar para alguém e lamentar a sua dor. Ele foi dobrar os joelhos e adorar o Senhor. E eu adoro isso, eu amo isso.
Ele correu e foi adorar o Senhor. Agora cheirosinho, perfumadinho. Porque ele não foi de qualquer jeito adorar o Senhor também não. Ele não foi adorar o Senhor sujo, barbudo, largado, não. Ele foi adorar o Senhor limpinho, arrumadinho, cheirosinho. Depois que ele adorou, ele foi comer. E depois que ele comeu, ele foi viver. Ele imediatamente foi desfrutar um bom momento com sua mulher. Isso mostra que ele voltou à vida normal. Ele voltou a viver a vida dele normalmente. E sabe por que Deus pôde abençoá-lo? Porque este homem aprendeu a confiar na forma de Deus trabalhar. Ele foi, se deitou com sua mulher e Deus deu a ele o Salomão. Você vê como Deus trabalha. Deus não tinha perdas para Davi. Deus tinha vitórias. Deus não tinha fracassos. Deus tinha conquistas. Mas Deus não podia abençoá-lo no estado espiritual que ele estava. Deus queria uma mudança. Deus queria o Davi de antes. Deus queria aquele mesmo espírito dominando. Da fidelidade, da capacidade de sacrificar, da entrega, da renúncia. Deus queria. E ele reagiu com uma maturidade, um equilíbrio. E aí Deus pôde honrá-lo grandemente, saiu dali, continuou sua vida de forma inteligente. E Deus pôde dar a ele o Salomão, que biblicamente, o Salomão ali era uma imensa de uma vitória. Então por que pessoas não estão vivendo não estão recebendo o seu Salomão? Por que algumas pessoas ainda não receberam o seu Salomão depois de uma crise, de uma dor, de um momento difícil? Porque muitas não reagem assim. Muitas, quando sofrem uma perda ou um baque, elas se entregam. E não é isso que nós aprendemos com Deus. Quando Davi reagiu, Deus pôde dar a ele Salomão. Deus quer dar a cada um que aqui está o seu Salomão. Deus quer dar uma grande vitória, um grande milagre. Mas como está sendo a sua reação em meio às batalhas e baques da vida? Como? Como está? Ao longo da sua caminhada com Deus, se você fizer um balanço, você hoje se considera uma pessoa melhor em Deus, ou melhor porque você tem hoje um carro que você não tinha antes? Porque vamos lá, o Davi estava melhor aqui só em questões materiais, visuais. Porque espiritualmente ele estava muito mal. Muito mal. Então ele sabia agora manusear uma espada como ninguém tinha, um exército de Israel todo a seu dispor, tinha um reino, tinha riqueza, tinha poder, tinha tudo, mas espiritualmente ele estava um miserável. Então, se você fizer um balanço da tua vida espiritual, hoje você está melhor em Deus porque você está mais bonito, porque hoje você come melhor, veste melhor, você se trata melhor, então a sua aparência melhorou, você está mais bonito, mais bonita.
tem um carro, antes não tinha, um carro melhor que antes não tinha. Você hoje pode gastar mais, porque tem dinheiro, você faz isso e aquilo. Bom, você está melhor em vários aspectos, mas e espiritualmente? E espiritualmente? Você se considera realmente melhor? Hoje você está melhor na fé? Você avançou? Ou você ainda tem na sua cabeça aquela pessoa registrada de antes e não prestou atenção nas mudanças que em alguns aspectos foram muito boas, mas talvez espiritualmente não tem sido tão bom assim. Você não tem como Davi. Davi já não era o homem que sacrificava para liderar como ele sacrificava antes. E você para de crescer, você para de avançar. Você para de sacrificar, você vai parar de ter sucesso. Conquistas, estabelecer as suas conquistas. Você começa a ter retrocessos na tua vida. E isso a gente tem que prestar atenção. Porque às vezes a pessoa pode se enganar. O Davi, de forma material e em honra, credibilidade e tal, ele estava realmente muito melhor. Mas espiritualmente, aqui, nessa parte aqui, ele estava assim, muito aquém do que um dia ele tinha sido. Muito. Então, na verdade, ele estava um miserável. E aí, quando ele foi confrontado, ele se despertou. Natan teve essa coragem de fazer isso. E ele foi humilde para reconhecer. E ali ele retomou. E a atitude que ele teve aqui na morte do filho foi a prova de que ele eu voltei para Deus. Realmente, agora sim. Ele reagiu. Como ele devia reagir, como Deus espera que uma pessoa que depende dele reaja. Em nome de Jesus. E Deus pôde dar a ele o Salomão. E teria dado, se ele só tivesse lamentado a morte daquele filho? Não teria. Ele não teria vivido essa glória. Teria sido roubado, privado, ele mesmo teria se privado de viver esse grande milagre. Porque muitas vezes as pessoas se privam de viver coisas maiores em Deus por causa de suas reações. Elas podiam decidir reagir diferente, mas ficam lamentando e lambendo suas feridas, lamentando o perdido, lamentando o passado. Mas ele decidiu viver o hoje, todos os dias de sua vida, pelo resto de sua vida. E é isso que Deus espera de nós. É isso que Ele espera que entre. No entendimento de cada um. Que você reaja com a força e a maturidade que Deus está olhando e está esperando de você. Reação por decisão. Nem sempre vamos ter vontade de reagir a um baque, a uma decepção, a uma notícia ruim. Mas quando você decide
reagir. Você não só vive o poder de Deus uma vez, mas continuamente na sua vida. Quando ele reagiu, olha lá Deus dando a ele o Salomão. E é o que Deus está dizendo para você. Você reage e eu posso te dar o Salomão e muitas outras vitórias para a tua vida. Mas como Deus vai fazer na vida de uma pessoa que ainda está chorando um defunto? Está chorando uma perda? Está chorando um baque, um acontecimento? É porque isso aconteceu? É porque isso e aquilo? É porque não sai daquilo nunca. Não sai daquilo nunca. Tem gente que faz anos que chora o mesmo defunto. Tem gente que até hoje não seguiu em frente. E o que é pior, Deus dá oportunidade às pessoas. Chega um momento que nem oportunidade, elas vão jogando fora as oportunidades, chega um ponto que não tem mais. Elas vão jogando fora. O Davi agarrou. Bom, findou aqui? Continuo. E Deus vai me honrar. E honrou mesmo. Aqui voltou o homem espiritual e dependente de Deus, capaz de sacrificar de antes. Eu vou pedir para você só abrir aqui em Jeremias. Nem precisava, mas pode ajudar a fixar. 38, 5 e 6. Jeremias 38, 5 e 6. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos, ó rei. Não pode opor-se a você. O rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio das cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Jeremias viveu esse drama aqui porque ele confrontou o rei. Afundou na lama. Jogaram ele na cisterna, não tinha água, ele afundou na lama. Imagina o desespero. Pois o mesmo rei que o colocou lá foi o mesmo que teve que mandar tirar. E se você continuar lendo, ele continuou falando e agindo dentro daquilo que ele acreditava. Esse baque, essa situação para assustar, para calar, não foi o bastante para fazê-lo romper com as suas convicções. Então, minha gente, baques, batalhas, guerras, situações para nos desanimar, para nos fazer parar, situações que assustam e etc. Virão, podem vir e por aí vai. Mas o que Deus está esperando de cada um é uma reação espiritual. A cada situação que acontece, você para, se entrega, ou você segue em frente? O Jeremias podia também ter lamentado: eu não fiz nada, eu fiz o que Deus me mandou fazer, agora me jogaram nessa lama, estou dentro de um buraco e ainda afundado na lama, daqui eu não saio. Imagina o desespero. Se afundar, você está na água, imagina na lama. Saiu e continuou a ser o profeta que falava, confrontava e fazia o que Deus estava mandando fazer. Natã, Deus mandou confrontar, confrontou. Davi pediu,
por aquele filho. Ele morreu. Ele levantou e seguiu a vida dele. O Jeremias saiu dali, seguiu a vida dele. Lavou a lama e foi seguir. A vida continua. Eu não vejo Jeremias parando de ser profeta. Eu não vejo Davi se virando contra Deus. Deus espera a maturidade do seu povo. Deus espera que você reaja aos baques e continue para que você possa viver o poder de Deus. Uma pessoa não vai viver o poder de Deus se entregando às situações. Você não terá um Salomão na tua vida se você não seguir a sua vida. É seguindo que Deus pode te dar Salomão e muitas outras vitórias. Coloque-se em pé e a mão no coração. Por gentileza. Feche os seus olhos. Ligue o seu coração.